Olá pessoal, aqui é o Horácio Frazão e hoje nós iremos então falar um pouco sobre a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é exatamente a análise baseada em notícias que possam gerar impactos na volatilidade do mercado. Então, um bom trader ele sempre irá conjugar a análise fundamentalista com a análise técnica. Isso ajuda muito. Eu já estou aqui com o meu MetaTrader aberto, na moeda do euro-dólar, no gráfico M5. Lembrando que a nossa estratégia ela pode ser tanto usada no gráfico M15 quanto no gráfico M5. É importante lembrar que se você está usando o tempo gráfico de 15 minutos, você então irá abrir posições na sua corretora para 1/3 do tempo, isso quer dizer 5 minutos. Se eu estou usando o gráfico de 5 minutos, eu irei então abrir posições para 1 minuto. Então, uma coisa que é importante, pessoal, na análise fundamentalista, é você procurar ficar sempre atento às notícias de alto impacto. Então, nós estamos aqui agora no MetaTrader, em tempo real, agora são 19h26 minutos, terça-feira, dia 25. Eu pretendo colocar esse vídeo ainda hoje no grupo fechado do Facebook. E, ao mesmo tempo, eu já estou aqui com um site de notícias que eu sempre recomendo, que é o investing.com. Aqui no site é muito simples, Então, uma vez que você abra o site, você então deverá sempre verificar 2 pontos. O ponto de notícias, nesse ícone, quando você clica aqui nesse ícone, ele abre uma janela e você então pode escolher o que você quer checar. Então, no nosso caso, o que interessa são as notícias ligadas a moedas. Vamos ver aqui, que é exatamente esse primeiro item. No momento em que você abre essa janela, você então tem aqui as notícias. Se você está operando com o euro-dólar, você vai procurar ler o que está acontecendo com o euro-dólar. Então aqui diz, euro-dólar subiu no final da sessão dos Estados Unidos. E aqui tem o detalhamento da notícia. O euro ficou mais alto ante o dólar americano na terça. Então ele foi negociado a 1,3745, subindo aí 0,08% no momento da escrita. E aqui então você tem outros detalhes, Então você já tem aí uma noção importante, Aqui também mostra que ele também subiu durante a sessão dos Estados Unidos, então indicando que a moeda tá forte, para compra. Esse é o primeiro ponto. Feito isso, você então deve vir até aqui na parte de técnica, clica, e você então vai em resumo técnico, que é o resumão, sobre as moedas. Como eu opero euro-dólar, aqui você já tem uma análise rápida. O site ele trabalha em torno de 20 indicadores, então quando ele mostra que o euro-dólar para o gráfico de 5 minutos ele está mais favorável para compra, ele está mostrando que os indicadores que fazem a análise, na sua grande maioria, está prevendo alta. Aqui no 15 minutos, mesma coisa, está indicando compra forte, o diário também, mas você nunca deve operar sem antes observar e fazer a sua análise técnica no gráfico. Então, feito isso, você clica em euro-dólar para ver o detalhamento dessa situação. Então, ao descer aqui no euro-dólar, note que a taxa está mais 0,001, E aqui então você vai observar. Esse gráfico, ele te dá as notícias que impactaram a moeda do euro-dólar. Então aqui, se você clicar aqui no E, você então vai ver uma notícia envolvendo o relatório semanal do API de estoques de destilados. Então você tem as notícias acontecendo aqui. Da mesma forma, se você descer um pouquinho mais o gráfico, você vai ter o dia de hoje, terça-feira, e o calendário econômico de todas as notícias que impactaram o mercado. Então, você pode ver aqui, por exemplo, que você tem o euro, várias notícias envolvendo o euro, com volatilidade média, volatilidade baixa, E aí você percebe o seguinte: quando você tem uma cabecinha de touro, essa cabecinha de touro mostra que é uma notícia que não vai ter tanto impacto. Esse é o primeiro ponto.
Quando você já tem uma notícia de nível 2, como é o caso aqui, hoje às 11 horas da manhã, envolvendo o dólar, a composição SPCS de índice de preços de imóveis, é uma notícia com uma certa propensão de impacto, porque a volatilidade é média, né? E então você já pode ficar atento. Então hoje, por exemplo, às 11 horas, nós tivemos três notícias de impacto baixo e uma de impacto médio, né? Já aqui meio-dia, nós temos uma notícia de alto impacto, envolvendo o relatório CB sobre a confiança do consumidor. Então fiquem sempre atentos às notícias de médio e alto impacto, né? E durante o horário da notícia você vai tentar observar o candle daquele horário para ver se você consegue fazer uma operação. Então aqui, por exemplo, esse é um ponto, né? 1, 2, 3 em termos de volatilidade. E o outro ponto é você prestar atenção aqui, ó. Aqui você tem três índices, né? Você tem o índice anterior, o passado, o atual, e esse índice atual é o que já foi consolidado, e você tem a projeção. Como hoje já praticamente as notícias de terça-feira já encerraram, né? Então o que acontece? A gente consegue, imagine você em tempo real vendo essas notícias aqui das 11 da manhã. Então você vai ter aqui, ó, o índice anterior 13,7%, a projeção 13,3%, indicando uma projeção com uma tendência de queda. A segunda notícia, aqui a projeção é a mesma, sem muito impacto. Aqui a projeção é um décimo para mais, pouco impacto. Aqui também. Então você está vendo que teve, das 4 notícias, 2 aqui estavam indicando uma projeção para queda. Então às 11 horas, possivelmente o candle deve ter caído, tá? Isso que é importante prestar atenção. Se a gente for ver aqui na notícia de meio-dia, ó, que é uma notícia de alta volatilidade, você tem aqui, ó, 79,4, a taxa anterior, com projeção para 80. Então a projeção está mostrando o quê? Que a tendência a esse horário vai ser certamente uma tendência aí de um candle de alta, tá? E no entanto, a taxa atual foi exatamente o contrário, que foi para 78,1, caiu, mostrando o que, pessoal? Que por mais que tenha projeção, nunca você vai ter 100% de certeza. Aqui, por exemplo, ó, 13,7 subiu, aqui esteve na mesma, aqui a projeção ela se confirmou, ó, ficou a projeção era de 7,7 e foi exatamente o índice que foi alcançado. Aqui de menos 0,1% para 0,4%, né? Então teve aqui a confirmação, né? E por aí vai. Então prestar atenção no índice anterior e na projeção agregado ao nível da volatilidade é muito interessante para que você possa ter então a confiança, né, para você operar. Feito isso, você já está sabendo que vai ter uma notícia forte tal horário. O que você deve fazer? Você volta lá para o seu MetaTrader, então você vai aguardar o candle daquele horário. Vamos supor que o candle daquele horário, que esse aqui é um candle que antecede o candle de meio-dia, tá? Vamos supor que esse candle aqui vermelho é o candle de 11h55. Então, se o candle tem 5 minutos, quando ele terminar, o próximo vai ser o de meio-dia. Então, digamos que você está aqui no final desse candle, né? Candle das 11h55. Você está bem aqui observando esse candle, o final dele, e você então está vendo que o gráfico está numa tendência de alta. Veja bem aqui, ó, fundos e topos ascendentes, média móvel indicando cruzamento de média móvel de baixo para cima, ó, uma projeção de alta clara, e você tem a notícia de alta volatilidade indicando projeção para alta. O que você faz? Tudo está confirmando aqui que o próximo candle vai ser um candle de alta. E aí então, quando esse candle estiver para terminar, você abre posição na sua corretora para um call ou para um up. Então aqui você teria a vitória, baseado em análise técnica
e análise fundamentalista. Então, pessoal, a combinação, né, da leitura técnica, da análise técnica com a análise fundamentalista é muito importante. Então, repassando aqui, nós temos o site que é o br.invest.com, já disponibilizei lá no nosso grupo, ok? Vamos repassar aqui para vocês não se perderem. Então você acessou o site, você está aqui no site, você vai em notícias sobre moedas, para você conhecer, saber o que está acontecendo com a sua moeda. Quando você faz isso de manhã, já começa as primeiras notícias, para ver a tendência se é alta ou se é de baixa. Feito isso, resumo técnico. Vem aqui em técnica, clica em resumo técnico e seleciona a moeda que você opera para saber dos detalhes daquele dia. Então, você desce, você vem aqui no calendário e observa o que está acontecendo. Amanhã, por exemplo, quarta-feira, dia 26, nós temos aí meio-dia, nós temos duas notícias boas, venda de casas novas mensal. Então aqui a notícia, presta atenção, é notícia falando de venda. A projeção aqui é para menos, de 414 para 400 milhões, menos 7,0% para menos 1,0%. Então aqui amanhã, meio-dia, amanhã dia 26, né, a probabilidade aqui de você ganhar dando um put é muito alta. Volto a dizer, antes de abrir a posição, veja se o teu gráfico está confirmando uma possível queda, ok? Feito isso, é só abrir a posição e acertar o teu trade e sair com uma vitória. Pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que eu estarei publicando. Qualquer dúvida que vocês venham ter, basta mandar as mensagens pelo grupo fechado, porque assim todos irão aprender juntos e irão tirar as dúvidas juntos também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.